Olá, shalom a todos, aqui é o pastor Fernando Gonçalves, aqui do Convívio do Reino. Vamos uma pequena aula, né? Nessa pequena aula nós vamos tratar dessa palavra ou desse conceito que é chamado Elohim. Elohim é um conceito muito importante, é uma palavra muito importante para nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus. Ela é muito importante. Por quê? Existem algumas associações erradas a essa palavra. Da mesma maneira que essa palavra ela vai indicar o nosso Deus que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa palavra também vai indicar alguns homens, alguns personagens bíblicos, e a qual você vai ver que não tem nada a ver com a divindade, mas recebeu uma autoridade da divindade. Então, vamos ter uma pequena conversa, um pequeno diálogo sobre esse termo, amém? O que realmente significa o termo Elohim? Bom, Elohim, que é normalmente traduzido ao português como Deus, nós vamos saber o que significa em paleo-hebraico o conceito de Elohim. Como estava dizendo, essa palavra normalmente é traduzida a divindade, mas ela significa outras coisas que nós precisamos defender aqui para termos uma melhor compreensão das escrituras dentro do conceito original, para que a gente não perca nenhum dos tesouros apresentado dentro dessa questão. Entendeu? Então, assim, vamos se aprofundar no paleo-hebraico, na pictografia, para entendermos melhor essa passagem. Então, o conceito, né, que significa em paleo-hebraico o conceito Elohim. E o que significa a palavra Deus? Então, dependendo a quem perguntamos, a qual cultura perguntamos, podemos encontrar definições diferentes. Porque para cada cultura o conceito de Deus é muito diferente uma da outra. Tem culturas que só existe um Deus, tem cultura que existe vários deuses. Tem cultura que acredita que homens são deuses. Então, dependendo de cada cultura, ela vai ter uma definição sobre divindade. Então, como está aqui escrito, porque para cada cultura o conceito de Deus é muito diferente, e muito desses conceitos é que a palavra Elohim é mal traduzida como Deus panteísta, como Deus fosse todo o seu panteão, toda a sua criação. Não, então vai ter momentos que vão querer dizer que Deus e a sua criação é o mesmo. Em certo nível, podemos acreditar que sim, em certo nível, porque existe um nível sobre Tsim Tsum que a criação está dentro de Deus. Então, dentro desse conceito, pode acreditar, mas não dessa maneira que está aqui descrita. Conceito politeísta. Existe o conceito politeísta que crê que Elohim é muitos deuses e que existe um Deus para tudo. Né? Os gregos, os indianos, os nórdicos. Até no shintoísmo, se eu não estou enganado, existe esse conceito de existir um Deus para tudo. Inclusive, os antigos gregos tinham um Deus para cada dia da semana. Pode ver que os dias da semana, principalmente o romano também, né, dentro do panteão ou da crença romana, cada dia da semana representa uma divindade. Então, os gregos eles tinham um Deus para tudo, para absolutamente tudo. Então, por isso que quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, ele andou pela cidade e viu que tinha deuses para tudo, Deus da chuva, do fogo, do peixe, etc. E de repente ele viu um altar que tinha nessa cidade, que tinha um letreiro que dizia, né, altar
ao Deus não conhecido, ou ao Deus desconhecido, como está nas Escrituras. Né? Tem até uma história muito antiga de que numa cidade grega havia algum tipo de problema, acho que não chovia, nada dava. Eles foram numa montanha, encontraram um eremita e esse eremita perguntaram a ele o que poderia ser feito para que a situação mudasse, para que a terra plantasse, para que chovesse. E esse eremita pede um cordeiro, faz um altar, corta o cordeiro no meio e faz um holocausto oferecendo a uma divindade do céu. E após a fumaça subir e tudo ser consumido, começa a chover e passa um tempo, começa a dar fruto. Mas ninguém sabia o nome desse Deus. E isso passou para frente como Deus desconhecido, o Deus não conhecido. Essa é uma das histórias ou dos mitos sobre essa questão desse Deus desconhecido aí. Né? Porém, também tem esse pensamento, né? Por que colocaram um Deus desconhecido? Porque os gregos tinham a ideia de que, como existiam muitos deuses, então deveria dar honra a todos eles. Então, dentro do conceito politeísta, existem várias divindades dentro da cultura desses países, povos, nações, o que você quer dizer, que são politeístas. Então, eles queriam honrar todo tipo de deuses, até mesmo que eles não conheciam. Por isso que existe o altar do Deus desconhecido. Mas a palavra Deus era uma palavra profunda, né? A palavra Deus, ela surge no proto-europeu. A palavra Deus ela vai surgir no proto-europeu de uma maneira que fosse algo celeste e brilhante, né? No latim surgiu melhor essa palavra. A língua latina começou a usar melhor, né? Mas ela é de uma palavra proto-europeia. Então Deus não tem nada a ver com Zeus. Se alguém falar que Deus é Zeus, essas palhaçadas que existem por aí, isso é heresia, isso é falácia, isso não existe. O conceito dessa palavra dentro do paleo-hebraico, dentro da pictografia, é isso que eu vou mostrar para os irmãos, porque El significa Deus. Então, El é a junção de duas letras hebraicas, a letra Aleph e o Lamed, são a junção dessas duas letras. Então, o Aleph, de uma maneira pictográfica, né, um pictograma, quando a gente vê aqueles filmes muito antigos, nós chamamos até mesmo de hieroglifos, né? Então, é a cabeça de um boi, que significa força, poder e liderança. E Lamed, figura pictográfica dele, é um cajado de um pastor. Então a palavra Deus tem muito a ver com força, poder e liderança e o cajado do pastor. Então o cajado fala de condução, de ensino, de mostrar o caminho, de mostrar como se anda. Então, o Lamed tem isso. Então, simbolicamente, o cajado vai ser esse ensino, liderar e conduzir, assim como o boi fosse a poder e líder. Então, o que nós podemos entender? Então, a melhor palavra para Deus, em hebraico é essa, El, que significa força ou poder que conduz, ou seja, Deus é aquele que tem o controle de tudo. Por isso que as suas ações, os seres que cumprem as suas ações, a sua nomenclatura termina em El, desculpe. Por exemplo, a gente fala Miguel, né? Mas em hebraico seria Micael, né? Por exemplo,
o El, dando link e significado a Deus. Vai ter o Gabriel, né? Dentro da Septuaginta, que é uma tradução muito antiga, vai ter ali o Rafael, que é linkado muito à cura. Entendeu? As Bíblias que não seguem a Septuaginta, elas cortaram os livros do seu cânon. Mas na época de Paulo, por exemplo, na época dos apóstolos, a Septuaginta já existia. Então ela vai contar ali naquele livro lá sobre o anjo ali, que em português significaria Rafael. Então a melhor maneira de expressar Deus, o Eterno, nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a palavra El. Ela também se encontra lá em El-Ohim, ou seja, Elohim. Ela também se encontra lá. Mas para que tenha uma conexão com a divindade, vai se precisar de uma questão linguística para que possa trazer um entendimento mais claro para cada um de nós. Então o termo El, ali o Aleph, Lamed, que em hebraico começa da direita para a esquerda. Então, El significa força de direção, ou seja, força que conduz, força que direciona, força que controla todas as coisas. E só tem um que controla todas as coisas, é o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só Ele tem o controle de tudo. Então, o seu conceito e sua essência. O cajado do pastor, a cabeça de touro, que juntas essas palavras significa força, poder, autoridade e também ensino. Elas vão significar isso. Essas duas letras. Então, esta é a implicação da palavra El. Então, se El se implica como líder, como autoridade, então por que colocar essas três letras que implicam pluralidade, que seria as letras que vão compor junto com El a palavra Elohim? Nós vamos entender isso. Por exemplo, porque em hebraico, se alguém colocar uma palavra singular em plural, se coloca um Yod, essa letra aí que parece uma vírgula, e a letra Men, né? Então isso já se torna um plural. Colocou um Yod, colocou Men, ou Men, não lembro agora se o Men Sofit entra nessa questão, mas colocou Yod e a letra Men, já se torna um plural. Se a pessoa, por exemplo, quer dizer a palavra Ben, filho, e quer dizer filhos, seriam, olha lá, Binei, o Banim. Binei está com Yod e Banim está com o Men Sofit, que é o Men fechado. E o Men Sofit é o Men fechado e o outro Men puro é o Men aberto. Então, se eu quero pluralizar alguma palavra, ou eu tenho que colocar um Yod, ou tenho que colocar a letra Men. Está no exemplo aí de filho e de filhos. Então, assim como no português nós colocamos o S, no hebraico se coloca a letra Yod ou a letra Men, para que você venha dar pluralidade a qualquer palavra. Filho, filhos, filho, bem, filhos, Binei ou Banim, né? Filhos, filho. Deu para entender? Vamos seguir. Então, porém, se vamos à simplicidade que implica estas três letras que se colocam junto à palavra El, que é a palavra Rim. Por quê?
elas estão representadas em símbolos. O título Elohim no hebraico antigo. Então, se colocamos junto da palavra El, a palavra Rim, é porque elas estão representadas em símbolos, o título de Elohim no hebraico antigo. Então, a gente já está começando a entender o porquê dessa palavra ser colocada. Já que a conjunção do verbo que antecede o título Elohim, que é a palavra Bará, é singular. Então, o que nós estamos entendendo é o seguinte: se a palavra Rim estão representadas em símbolo, né, no título ou na palavra Elohim no hebraico antigo, elas estão ali. Então ali tem-se um Yod, um Men e Rei. Ó, Rei, Yod e o Men. Aqui é o Men Sofit, né? Poderia fazer a gematria aqui vai dar 410, 415, né? 415, 5 com 6, com 4, 10, 10 dá um Yod, dá 10, 10 é um dos números do Eterno, as 10 declarações do Eterno, por exemplo. Tem coisa mais profunda, mas não vamos adentrar nisso agora. Mas só que a conjunção verbal, que antecede o título Elohim, que é a palavra bará, ou seja, criar, né? Deus, está escrito assim, criou, né? E criou Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, então vai estar lá assim, ó, Bereshit, Bará, Elohim. Bereshit, num princípio, não é o princípio, num princípio, Bará, criou Elohim, Deus. Bereshit, Bará, Elohim. Guarde bem isso. Então, Bereshit, princípio, num princípio, o princípio, singular. Criou, Bará, que antecede Elohim, significa singular. Então, o que antecede Elohim está no singular, correto? Tudo bem. Então, a regra no hebraico quanto a palavras que são plurais e não somente Elohim, que em hebraico é uma palavra plural. Então, por exemplo, em hebraico, para dizer rosto se diz panim, em plural, mesmo implicando uma só pessoa. Então, como pode alguém ter vários rostos? Então, na regra do hebraico, quando há palavras que são plurais, não somente Elohim, que em hebraico é uma palavra plural, por exemplo, o que está dizendo aqui? Ainda que a palavra seja plural, ainda que a palavra seja plural, o que antecede a ela, para ela ser plural, tem que ser plural também. Mas se o que antecede ela é singular, essa palavra vai ser singular. Se o que antecede ela é plural, aí ela vai ter uma conotação plural. Tranquilo? É igual essa questão que eu vou mostrar do rosto. Por exemplo, em hebraico, para se dizer rosto, nós falamos panim, que é plural, mesmo implicando uma só pessoa. Então, como podemos nós, termos vários rostos? Isso aqui é para você ter um pouco mais de entendimento. Por exemplo, em essência, sim, todos nós temos vários rostos, várias caras, vamos assim dizer. Às vezes temos cara de enjoado, às vezes temos cara de triste. Então, a base a toda a pluralidade que há em nossas expressões tem a ver com panim, como plural. Por quê? Quando fala rosto, está falando do nosso rosto, está falando das nossas expressões faciais. Por isso que a palavra rosto em hebraico, ela tem essa conotação de pluralidade, por causa da pluralidade nas nossas expressões. Pegou?
Por exemplo, água em hebraico é maim, mas não se diz águas, se diz água. Porém, essa palavra maim como água é para implicar algo muito vasto, algo que não se pode medir. Por exemplo, o Espírito do Senhor passeava sobre a face da água, né? Ali vai estar essa palavra, paninha, e traduzido como águas. Mas Moisés, quando viu a face da água, ou seja, viu algo que não podia medir. Ele viu uma vastidão, né? Ele viu algo grande, algo tremendo, algo poderoso, profundo. Quando diz na Escritura que a terra estava entre água, a terra estava entre lugares profundos, lugares vastos, vastidões, entendeu? Como pode ser, ele pode ter visto o universo, por exemplo. Ele viu o nosso planeta e viu o universo. Quando ele vê o Espírito sobre a face da água, ou das águas, está vendo o Espírito sobre a criação. Mostrando, nesse caso, quando eu falo criação, eu estou falando do mundo físico. Então, ele percebeu isso no mundo físico. Consegue compreender? Então, Moisés, ele viu o mundo físico e viu o Espírito sobre o mundo físico. Se a gente fosse se aprofundar, a gente falaria no qual lugar, dentre os mundos espirituais, Moisés se encontrava, por exemplo, dentro da visão que ele estava vendo. Isso aí é algo muito profundo mesmo, muito profundo, que a gente não pode discutir agora porque vai sair do âmbito dessa aula. Então, a regra gramatical em hebraico para determinar se uma palavra é plural é quando se conjuga um verbo. Porque na hora que se conjuga a um verbo, então já se sabe se a palavra é plural ou singular. E a palavra bará está em singular. Então se diz assim, ó. Bará Elohim, criou Deus. Criou Deus. Deus é o único agente da criação, segundo toda a regra do hebraico, que está na Bíblia. Porém, se Elohim fosse plural, seria Barim Elohim. Bará Elohim, singular. Barim Elohim, plural. Tranquilo? Pegou aí? Tranquilinho? Então vamos lá. Ou seja, criaram como se nesta palavra Elohim existissem várias pessoas, que é um conceito que é contrário ao princípio da fé que se deu ao povo de Israel, que é a base da fé cristã. Judeu é judeu, cristão é cristão. Em tese pode ser, mas a base da fé da igreja é uma base de fé judaica. É uma base de fé judaica. Não tem como tirar isso da Bíblia. Não tem um escritor da Escritura, que é a Bíblia, que não fosse judeu e que não vivia das bases da fé judaica, nem no Antigo, nem no Novo. O Novo Testamento é o mesmo Antigo Testamento, só que Paulo tratando ele, principalmente a Torá, principalmente os comentários rabínicos, de uma maneira mais clara, porque a igreja, quando ela surge ali em Atos, quando digo ela surge, eu estou falando dentro do contexto que nós vivemos. Essa questão da congregação, de um povo se reunir, de haver o kahal, que significa congregação, já acontece desde Gênesis, se eu não estou enganado, né? Quando fizeram as traduções, pegaram o kahal para fazer a palavra sinagogue, que é sinagoga. Mas kahal tem um sentido de congregação, assim como a eclesia, como queiram alguns dizer. Então, dentro da fé dada ao povo de Israel, qual é a fé do povo de Israel? É a fé que Abraão teve. Abraão e Sara, eles começaram a invocar o nome do Senhor, começaram o monoteísmo numa sociedade 100% politeísta.
mas eles começaram o monoteísmo. Então essa é a base da fé judaica, a nossa fé, que a nossa fé é muito linkada em Abraão. Você não vive das promessas de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Em Gálatas não diz que a nossa descendência não é chamada em Agar, que era uma politeísta, por assim dizer, mas em Sara, que era monoteísta. Então a base da nossa fé, ela é essa, é monoteísta. Só cremos em um só Deus. Então, quando criaram nessa palavra Elohim um conceito que existe em várias pessoas, é um conceito que é contrário ao princípio da nossa fé. Por quê? No que se diferenciou o povo de Israel ou a igreja, no caso Israel, das demais nações, e a igreja das demais religiões. É o quê? O monoteísmo. Há um só Deus. Era o que as demais nações tinham vários deuses. Porém, quando foi dito a Israel era seu princípio de fé, o Shema Israel, ou seja, as nações elas tinham seus deuses, mas foi dito a Israel, né, que ele tem o seu princípio de fé, que é o Shema Israel. Escuta, Israel. Essa é a declaração que faz todo o povo hebreu dormir todos os dias e também fazem isso ao acordar, que é o Shema Israel, que é Shema Israel. Ali está o tetragrama, aí você fala Adonai Elohinu e Adonai Erad. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Erad. Então, a palavra errado, ela implica um. Não são 3, não são 4, nem 5, nem 10. O eterno é um só. Ah, pastor, que isso? Vamos lá. Quando perguntaram ao Messias qual era o maior mandamento, ele fez essa declaração. Estou falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Escuta, Israel. Adonai é nosso poderoso. Adonai é um. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, o próprio Messias, o Mashiach, como está escrito aqui, ele disse que o seu Pai é um. Então, nós estamos vendo que até Cristo, nosso Senhor, afirma que o Pai é um. Então, lá em Gênesis, não está escrito Barim Elohim, como se fossem muitas pessoas. Está escrito Bereshit Bara Elohim, ou seja, uma pessoa. Glória seja dada a Jesus. Então, a palavra Elohim, ela é feita por um Aleph, por um Lamed, por um Rei, por um Yod e por um Man, né? Man Sofit. Então, Aleph, Deus, autoridade, cabeça, Lamed, pastor, Rei, um homem com os braços erguidos, Yod, mão, trabalho, mão, braço, e águas. Então a palavra Elohim seria Deus, pastor, pela sua graça, leva-nos para águas pela sua mão. Ou seja, Elohim significa Deus que nos conduz, Deus que nos conduz pela sua graça, nos leva pela sua mão para as águas tranquilas. Então, Elohim é alguém que recebe a autoridade de Deus, é o pastor, é o líder, é o roche, é o rabino, que recebe a autoridade de Deus e pela graça de Deus, por isso as mãos estendidas em adoração, né, é levado para as águas.
Por isso, quando diz lá que Moisés era Deus na terra, né, ali, Êxodo 4, está falando que Moisés é um Elohim. Moisés é alguém que recebeu a autoridade de quem? De Deus. Moisés não tinha um cajado na mão? Então, o cajado é dado por quem? Por Deus, a força que conduz. De uma outra maneira, Elohim também vai significar a força que conduz, que aqui é ela. Aqui, essas três formam a parada rir. Então, a força que conduz ao homem pela mão ou braço, aqui vai falar do poder, da glória, do Espírito, do próprio Deus, que não é outra pessoa. A palavra é Ruach HaKodesh, Espírito do Santo. O quem é o Santo aqui é Deus. Se o Espírito é de Deus, então o Espírito é manifestação do próprio Deus, não de outra pessoa, que pela graça leva o homem para as águas. Só que a água aqui não é a água que eu estou bebendo aqui no momento que você bebe em casa, que você toma banho ou vai na praia. A água aqui fala da vastidão, daquilo que é inalcançável. Aqui está falando que Deus, pela graça, nos leva a esse lugar muito complexo, a vastidão da criação do universo. Por isso que Jesus, que é o bom pastor, ele recebeu a autoridade do Pai, para que pela graça do Pai, Jesus estendesse a mão, salvação, vem cá, lembra de Pedro que estava afundando e estendeu a mão? Isso aí, e nos leva para águas profundas. O que seriam essa água? A vastidão dos mundos espirituais, onde há mudança de caráter, a mudança de vida. Amém? Gostou dessa aula? Deixa aí o seu like, irmãos. Deixa o seu like. E guarda isso. Se você não entendeu alguma coisa, volta e reveja. E você também pode me contactar pelo WhatsApp. Obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa e que tua graça esteja sobre nossa casa, nossa vida. Obrigado pela sua simplicidade em escolher nós, pecadores, como seus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz por nós. Se não fosse isso, nós não teríamos acesso a esse Deus tão poderoso e essas coisas profundas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom e até a próxima.